Olá, queridos alunos e queridas alunas. Estamos aí testando as ferramentas que temos à nossa disposição para continuar a nossa experiência de aprendizado, mesmo diante desse problema global, de uma pandemia que nos assola e que nos preocupa, mas a gente quer seguir o baile e a gente quer que a sua experiência continue sendo interessante, que você continue aprendendo, e por isso nesses nossos próximos encontros a gente vai alternar aí entre diversas ferramentas possíveis para seguirmos as nossas aulas, né, com atividades, com vídeos, com chats, enfim, vamos testando até a gente encontrar o formato ideal, tá bom? Pessoal, nós estávamos falando antes da suspensão das aulas sobre o Estado enquanto sujeito de direito internacional. Nós conversamos a respeito dos elementos do Estado, basicamente povo, território e governo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos, né? Primeiro, começando, né, o que é o nosso assunto de hoje, desse vídeo, o povo. Né? O povo, que é basicamente o conjunto dos nacionais de um determinado Estado. É o elemento humano do Estado e está ligado, portanto, diretamente ao conceito de nacionalidade, que é o conceito que nós vamos explorar na sequência. O que é nacionalidade, pessoal? Nacionalidade é um vínculo jurídico e político que liga o indivíduo a um Estado. Esse vínculo é um vínculo duradouro, ele não se desfaz se o indivíduo deixa, por exemplo, de viver nesse Estado, e ele é um vínculo que gera repercussões na esfera dos direitos e deveres desse indivíduo, direitos de votar, direito de participar do processo político, dever de votar, dever de se alistar, por exemplo, ao exército, e também gera algumas repercussões para o Estado, que tem a incumbência de proteger diplomaticamente os seus nacionais quando necessário. Temos aí um exemplo presente do Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai, por exemplo, e o Estado brasileiro exerce aí suas prerrogativas de proteção dos seus nacionais, na medida em que há consultas ao governo do Paraguai sobre o tratamento que ele está recebendo e etc. E isso é um exemplo de algo que decorre da ideia de nacionalidade. Durante a experiência aí do coronavírus, também tivemos uma situação em que os brasileiros que estavam na China, quando o problema ainda estava localizado na China, foram trazidos para o Brasil com auxílio do governo brasileiro, e isso também representa uma das facetas, aí, uma das possibilidades dos deveres do Estado dentro da sua obrigação de proteger seus nacionais internacionalmente. Né? Pessoal, definir quem é nacional de um determinado Estado é uma prerrogativa desse Estado. Isso significa que não há nada no direito internacional que obrigue um Estado a reconhecer como nacional as pessoas que nascem no seu território ou as pessoas que são filhas dos seus nacionais, ou seja lá qual for o critério. No entanto, é importante dizer, pessoal, que a apatrídia, a ausência de nacionalidade, essa sim como podemos dizer, é uma violação de direitos humanos, e existem instrumentos dentro do direito internacional que visam coibir esse tipo de situação, visam diminuir as situações de apatrídia internacionalmente. Basicamente, portanto, podemos dizer sim que a nacionalidade é um direito humano, mas que o seu exercício ainda encontra-se limitado pelos anseios da soberania estatal e limitado pela vontade dos Estados no sentido de estabelecer quem são efetivamente os seus nacionais, certo? Para isso, pessoal, a gente pode, e existem basicamente dois tipos de nacionalidade, tá? A nacionalidade originária, que é aquela nacionalidade que a pessoa tem no momento do seu nascimento. Então, essa nacionalidade, ela não é uma nacionalidade voluntária. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Eu digo que quando a gente é adolescente, rebelde, briga com o pai e com a mãe, a gente fala que a gente não pediu para nascer, e a gente falar não pedir para nascer pode ser um caminho para a gente lembrar de uma característica importante da nacionalidade originária, que é o fato de que ela não é voluntária. Então, a gente não pediu para nascer no país em que nós nascemos, e nós também não pedimos para nascer na família em que nós nascemos. Isso já nos mostra que a nacionalidade que decorre do local do nascimento, chamado critério do ius solis, e a nacionalidade que decorre dos vínculos familiares, a nacionalidade pelo ius sanguinis,
também não são nacionalidades voluntárias, não são mecanismos de obtenção de nacionalidade voluntários. Isso é involuntário, a pessoa já tem no momento em que nasceu. Ainda que posteriormente precise fazer algum tipo de procedimento adicional para ter confirmado a sua nacionalidade, para terem expedidos os seus documentos, como por exemplo, o pessoal fala, eu vou lá para a Itália para tirar a minha nacionalidade. Na realidade, se essa nacionalidade decorre de uma descendência, essa nacionalidade já existe no momento em que a pessoa nasceu, ela já é originária. A lei estrangeira pode estabelecer alguns requisitos para reconhecer essa nacionalidade, mas não se trata de uma concessão de nacionalidade feita naquele momento. Isso é importantíssimo por quê? Porque o Brasil, pessoal, ele não admite que os brasileiros adquiram voluntariamente outra nacionalidade. Ou melhor dizendo, ele até admite, ele deixa que você faça isso, mas se você fizer, ele vai estabelecer como consequência a perda da nacionalidade brasileira. Uma perda de nacionalidade que vai ser um tema de alvo aí de um vídeo específico que eu vou fazer apenas sobre esse assunto, tá bom? Por outro lado, nós temos os critérios de concessão de nacionalidade derivada. A nacionalidade derivada, esta sim é voluntária, essa é uma modalidade de nacionalidade que você vai obter posteriormente ao nascimento, por um ato em que você diz, eu quero ser nacional daquele país. E aí, por isso, a gente vai dizer que existem os natos, que são aqueles que nascem brasileiros, e os naturalizados, que obteram a nacionalidade brasileira por um ato voluntário que acontece depois do nascimento. As duas questões, pessoal, tanto a nacionalidade originária brasileira quanto a nacionalidade derivada brasileira estão presentes na Constituição Federal. Muito rapidamente, eu gostaria de passar com você pelo artigo 12 da Constituição. Deixa eu diminuir aqui, ver se eu consigo mexer, consigo, Diminuir aqui um pouquinho o meu rostinho para você poder ler o artigo 12 da Constituição. Então, vamos lá. São brasileiros natos. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Pessoal, então todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro? Quase, tá? O filho lá de imigrantes venezuelanos no Brasil é brasileiro? Sim, se ele nasceu no Brasil é brasileiro, não interessa que esses imigrantes tenham acabado de cruzar a fronteira, nasceu no território brasileiro, é brasileiro, ok? Não será brasileiro se os pais estiverem a serviço do seu país. Por exemplo, pais diplomatas, pais que exercem aí algum tipo de função do exército no Brasil, a serviço desse país estrangeiro aqui no Brasil. Nesses casos, excetua-se a nacionalidade em decorrência da ideia de imunidade de jurisdição. Esse é o motivo pelo qual esses filhos de pais que estão a serviço do Brasil não serão considerados brasileiros. Imunidade de jurisdição é um tema que nós ainda não trabalhamos, vamos trabalhar mais para frente, tá bom? Que mais, pessoal? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nesse caso, pessoal, é o inverso, Então, é o pai brasileiro diplomata que está a serviço do Brasil na França, e o filho dele nasceu na França, essa criança é brasileira, não precisa de nada mais, porque o fato do pai estar a serviço do Brasil atrai para si a nacionalidade brasileira, beleza? Que mais, pessoal? Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vou pedir para você prestar atenção, especialmente aqui no artigo 12, inciso 1, a linha C, porque ele traz dentro dele duas hipóteses de brasileiro nato. A primeira delas é o filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que nasce fora do Brasil, mas é registrado na repartição brasileira competente. Pronto, é brasileiro nato, não precisa de mais nada. Agora vamos imaginar que essa criança não foi registrada na repartição brasileira competente. O que vai acontecer? Essa criança vai precisar vir residir no Brasil e depois da maioridade ela vai optar pela nacionalidade brasileira mediante um procedimento de jurisdição voluntária, uma ação de opção de nacionalidade que ela tem que ingressar na Justiça Federal, vai ter que constituir advogado para poder entrar com essa ação, tá bom? Gente, e os brasileiros naturalizados, tá? São brasileiros naturalizados, o artigo 12 da Constituição diz: aqueles que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira.
O que isso quer te dizer, pessoal? Isso quer te dizer que a Constituição deixou espaço para que a legislação ordinária trouxesse hipóteses de nacionalidade brasileira. Que lei traz essas questões atualmente, pessoal? A Lei 13.445 de 2017, a Lei de Imigração, também aborda questões ligadas à nacionalidade, ok? E ela vai trazer algumas hipóteses de naturalização, basicamente a naturalização ordinária, extraordinária, a naturalização especial e a naturalização provisória, que são hipóteses trabalhadas na Lei de Imigração. Também são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. O que a gente tem aqui, pessoal? Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, uma vez que apresentem o requerimento, têm o direito subjetivo de serem considerados brasileiros. Porque a Constituição disse são brasileiros naturalizados. A Constituição não disse podem ser, quem sabe, talvez, um dia sejam, se alguém deixar. Ela disse são brasileiros naturalizados. Trata-se de uma hipótese de direito subjetivo. A publicação da portaria que determina ali no Diário Oficial da União, que determina a concessão da nacionalidade, ela retroage, pessoal, a data do requerimento. Porque é nesse momento que o sujeito completou os requisitos. Ou seja, ele é brasileiro nato a partir do momento em que ele requereu, ainda que demore um pouquinho para serem expedidos os seus documentos. Beleza? Gente, eu sei que esse vídeo aqui foi rápido, eu joguei bastante informação para vocês, mas a gente não tem condições aí de gravar vídeos longos, pelo menos nesse momento, por uma limitação tecnológica mesmo, né? Estou aqui aprendendo, vendo o que eu consigo fazer para a gente conseguir fazer uma aula mais completa para você, mas sobre esse assunto eu coloquei um texto belezinha, e eu digo belezinha porque ele fui eu que escrevi, junto com a professora Heloísa Câmara, é um texto que ainda não está publicado, mas ele é um texto que comenta tanto o artigo 12 da Constituição, quanto os artigos da Lei de Imigração sobre esse assunto, e ele pode ser uma boa forma de você estudar sobre esse tema, tá? Eu estou super à disposição para tirar suas dúvidas sobre a questão da nacionalidade, e eu vou gravar um outro vídeo na sequência para falar da diferença entre brasileiros natos e naturalizados e da perda da nacionalidade brasileira, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!